Vamos começar lendo em Yohanan, texto de Yohanan, capítulo 8, versículo 29. Yohanan aparece aí nas Bíblias em português, João. É o discípulo que alguns conhecem como o discípulo do amor, porque ele fala muito sobre o amor, e também porque é conhecido porque era o discípulo mais achegado ao Senhor Yeshua, que inclusive esteve ali aos pés do Senhor Yeshua no madeiro, quando ele estava no madeiro, e o Senhor Yeshua dá aquela declaração para Miriam, para ele: mulher, eis aí o teu filho, né? Se referindo a Yohanan. Então vamos ler aqui esse texto que foi escrito por Yohanan, começando com esse versículo, e em cima dele nós vamos trazer a nossa meditação hoje. Vamos ler juntos aqui Yohanan 8:29. Leiamos. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Uma palavra que foi dita pelo nosso Senhor Yeshua. O Pai, aquele que enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Essa aí já é uma afirmação. Ele está comigo, o que me enviou. E aí ele vai especificar quem é esse que o enviou e está com ele. O Pai não me tem deixado só. Ele está comigo. Ele não me deixa só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, é uma palavra forte de alguém que está consciente do seu estado diante de Elohim, né? Porque para você afirmar que Elohim está contigo, se você só simplesmente fala isso, né, como muita gente esbarra em muita gente falando, usando essa expressão, né? Eu também sou filho de Elohim, filho de Deus, né? Nem Elohim usa, né? Porque Elohim é uma expressão que a gente encontra no hebraico, na escritura, mas que normalmente para o português passam como se fosse Deus, né? E aí as pessoas não sabem do que se trata. Deus. Quem é Deus? Qual é o seu nome? Né? Você fala, Deus está comigo. Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Né? As pessoas não sabem. E dado também o corre-corre da vida, que o mundo vem, né, impondo um monte de coisas na cabeça da pessoa, a pessoa nem para pensar nessas coisas. Eu digo que creio em Deus. Mas aí a gente encontra aquele texto, né? Das pessoas que perguntam, onde é que está o teu Elohim? Aquele que conhece Elohim, o Elohim verdadeiro, o meu Elohim está no Shammai. Ele está lá. O trono dele está estabelecido para sempre. Agora aquela pessoa que simplesmente fala, eu sou filho de Deus. Eu falei, onde é que está o teu Deus? Ele está em todo lugar. Ele está na planta, ele está no pássaro. E é filosofia. Né? Mas a pessoa não conhece a Elohim. Mas o Senhor Yeshua ele faz essa afirmação aqui. Aquele que me enviou está comigo. O Senhor Yeshua estava junto ao Pai, no seio do Pai, desde a eternidade. Não tem princípio nem fim de a mim. Mas tornou-se necessária a vinda dele aqui a Eretz para que houvesse um caminho de retorno para a humanidade. E aí o Pai resolveu enviar o seu único filho. E em sendo enviado, o Senhor Yeshua acatou e veio. E aí aqui, procedendo conforme a vontade do Pai, ele podia afirmar dessa forma: está comigo, ele não tem me deixado só. E vem o motivo, porque eu sempre faço, sempre o que lhe agrada. E essa afirmação aqui também demonstra o conhecimento que o Senhor Yeshua tinha do Pai. Porque, como eu disse, tem a pessoa que diz, Deus está comigo. Mas por que ela diz que Deus está com ela? Porque ela tem
está com dinheiro no banco, então ela não se preocupa, né? Está recebendo, então Deus está comigo. Ela está com a casa, com a moradia, não está morando na rua, né? Tendo que dormir ao relento. Imagina nessa chuva aí. Imagina a correria dos moradores de rua procurando um abrigo, agora um teto, uma sacada que seja, né? Uma marquise, uma ponte, procurando algum lugar que não fique ali molhado, ou mesmo se afogue, né? E isso muito quando não tem nada para carregar, né? Às vezes tem aquele carro ali cheio de coisa, cheio de papel, de plástico, de bugiganga. Imagina a correria. Não, a pessoa fala assim, não, eu estou bem. Estou aqui na minha casa, no meu quentinho, sequinho, né? Assistindo aqui a minha televisão, minha novelinha, meu joguinho de futebol. Então Deus está comigo. Mas o Senhor Yeshua, na sua declaração, ele não vai usar esse argumento. O meu pai não tem me deixado só, porque, você veja, aqui, olha a minha roupa, é de marca. Não está falando isso. O Pai está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o Senhor Yeshua, ele não conhecia o Pai simplesmente por ter convivido com ele toda a eternidade, né? Mas conhecia o Pai também, porque como ser humano, ele nos deixou o exemplo de como o ser humano vai conhecer o Pai. Se debruçando sobre a Escritura Sagrada, vivendo uma vida de oração, de consagração ao Senhor, se separando do mundo, não se deixando iludir. Faço sempre o que lhe agrada. Mas aí como é que vem a pergunta, né? A pessoa que está meditando nesse texto, o Senhor Yeshua disse, eu faço sempre o que lhe agrada. Aí imagina aquele povo, aqueles Yehudim que estavam ouvindo, e aqui no livro de Yohanan, ele tem essa característica em especial de mostrar muitos dos embates que o Senhor Yeshua tinha com os Yehudim, né? Os questionamentos que eles faziam, que sinal tu fazes? Né? Como é que tu te fazes como Elohim? Dizendo que é filho de Elohim? E o Senhor mostra muitos dos diálogos que o Senhor Yeshua teve, né? Inclusive aquele fatídico em que ele diz, vós sois filhos de Satã. Imagina dizer isso para os Yehudim. Satã é mentiroso e pai dos mentirosos. Mente desde o princípio. E quando ele mente é da natureza dele. Então, esse foi um dos momentos em que o Senhor Yeshua teve esses diálogos com os Yehudim, e aqui ele está falando, eu faço sempre o que lhe agrada. E aí um Yehudi ali diante do Senhor Yeshua para e pensa. Ele diz que o Pai está com ele, mas ele não anda de carruagem. Eu olho para Caiafá, para Haná, né? Ou Hananiah, né? Os grandes ministros, para os principais das casas de reunião, sinagogas, né? Como Yosef de Ramataim era, como Yair, aquele que teve a filha levantada dentre os mortos, era, né? Pessoas que se vestiam, moravam, né? Tinham um conceito social diferente, e aquele homem que está ali, que você olha para ele como Yeshayahu fala, beleza nenhuma víamos para que o desejássemos, ele está dizendo que o Pai está com ele, porque sempre faz o que lhe agrada. E aí a pessoa para e pensa, o Pai está comigo? Quais são as características de alguém que tem a presença de Elohim? Essa pessoa vai viver amedrontada? Tremendo diante de qualquer coisa, qualquer notícia? Vai viver angustiada, deprimida? Uma pessoa que tem a presença de Elohim vai viver inquieta? Não consigo ficar parado. Ai, minha alma. Não consigo, se coçando. Preciso sair, preciso ir para uma festa, preciso ir para um evento. É toda hora a mesma coisa, essa vida, essa rotina, essa monotonia. Eu quero novidade. Uma pessoa que tem a presença de Elohim
vai ficar desse jeito? Não vai ficar. Olhamos para o Senhor Yeshua e havia momentos em que, assim, como um oportunista, procuraria aproveitar aquela oportunidade que o povo está festejando, até querendo receber como rei, falando, oh, Roshaná, filho de Davi. E o Senhor Yeshua simplesmente se retira para fazer o quê? Para orar. Se retirava para os lugares desertos para orar. Uma pessoa que tem a presença de Elohim, ela vai descobrir o valor da presença de Elohim. E não vai trocar isso, pelo menos não em sã consciência, por qualquer outra coisa. A pessoa pode enlouquecer, né? Uma seta maligna entrou e aí a pessoa enlouquece e já se esqueceu do desfrute da presença de Elohim. E aí vira as costas. Isso está escrito na carta escrita aos Ivrim, né? Eu não separei esse texto não, mas vamos ver aqui, puxar da memória aqui, se eu não me engano é Ivrim 6. Ivrim 6. Que lendo a partir do versículo 1, diz assim, pelo que deixando os rudimentos da Torá do ungido, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do retorno de obras mortas e de emuná em Elohim, e o ensino das imersões e das imposições das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Elohim o permitir. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom do Shamayim, se fizeram participantes do sopro sagrado e provaram a boa palavra de Elohim e as virtudes do Olam, do mundo futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o retorno. Pois assim, quanto a eles, de novo penduraram no madeiro o filho de Elohim e o expõem ao vitupério. Então, a gente está falando aqui, como pode? Se uma pessoa chegou à condição de desfrutar o sopro sagrado, as grandezas do Shammai, virar as costas para Elohim, como é que essa pessoa vai retornar? Se ela teve o desfrute dessa grandeza e não conseguiu enxergar o tesouro, trocou por outra coisa qualquer. Mas o Senhor Yeshua, em nenhum momento da sua jornada aqui na Eretz, titubeou, cambaleou, olhou para trás. O Pai está comigo. Não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, aqui, na verdade, o nosso aprendizado, nosso passo a passo, ele começa do fim. Se eu quero que o Pai esteja comigo e não me deixe só, eu tenho que sempre fazer o que lhe agrada. Mas para fazer o que agrada ao Pai, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender o que agrada ao Pai. Eu preciso conhecer o Pai. E é isso que muitas pessoas desprezam. Você pega os religiosos, fala assim, você crê em Deus? Creio. Você o conhece? Mas ninguém conhece. Eu procuro fazer o bem. Você vai ver a argumentação vazia da pessoa. Procuro fazer o bem às pessoas. Eu não roubo, eu não mato. Eu faço doações. Sempre que eu vejo alguém assim na rua, eu me penalizo. Eu cuido das crianças. Eu faço doações para instituições de caridade. Né? Mas você conhece Elohim? Porque se você não se importa com o conhecimento de Elohim, significa que você não vai conseguir agradá-lo. Se você não se importa com o conhecimento de Elohim, você não se importa em agradá-lo. E é aí que a gente percebe qual é a realidade da pessoa. Às vezes a pessoa está falando, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é sabedoria. Mas você o conhece? Eu falo, não, Deus é poderoso, Deus é bom. Eu sei que Deus é infinito, que Deus
Os três, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Mas você o conhece? E houve, antes de passar pela prova que ele passou, podia ser que ele respondesse, não, conheço, Elohim, conheço. Não, eu cumpro os mandamentos, eu conheço os mandamentos e até ensino. Diz lá que ele ensinava, né? Os amigos dele falaram que ele era mestre de crianças e tal, que ele abençoava muito as pessoas. Não, eu conheço. Não, certamente houve, é um servo de Elohim, ele conhece Elohim. Mas qual vai ser a palavra de ouve no final de tudo? Eu te conhecia de ouvir falar. Então, às vezes, a gente né, acha que conhece Elohim. Mas precisamos ler a Escritura com cuidado e ver como é que é a vida de alguém que conhece Elohim. E você vai conhecer Elohim quando você quiser agradá-lo. E eu quero agradá-lo. O que agrada a Elohim? E para encerrar essa reflexão nossa, aqui eu trago um trecho da Escritura que mostra um pouco do que agrada a Elohim. Para que a gente saia com isso aqui no coração e possa conhecer Elohim, prosseguir e conhecer como nós cantamos, né? Me veio à mente agora o hino que nós cantamos. Conhecer e prosseguir em conhecer a Elohim. Por quê? Conhecer só para falar para os outros? Não, porque eu quero agradá-lo. E por que eu quero agradá-lo? Porque eu quero a presença de Elohim comigo. E quero poder dizer, como o Senhor Yeshua, o que me enviou está comigo. Todo mundo pode me deixar, virar as costas, não me considerar, mas se o Pai estiver comigo, eu terei a mesma segurança que ele teve. Para diante de todos aqueles embates, não baixar a cabeça, não recuar, nem ficar parado, jururu, ninguém concorda comigo, ninguém aceita o que eu digo, dizem que eu estou cheio de Beelzebub. Como é que pode isso? Eu só curo, eu só ressuscito, eu só faço bem aqui, abro os olhos, abro os ouvidos, o paralítico se levanta e ficam falando essas coisas de mim? Isso pode derrubar uma pessoa que está se apoiando na aceitação dos outros. Mas uma pessoa que se apoia na presença de Elohim não vai cair. Então, o texto que traz algo aqui a respeito do que agrada a Elohim é o Tehilá 15. Aí nas Bíblias aparece Salmos, o Salmo 15, que fala da habitação de Aruvá. Quem ele recebe na casa dele? De quem ele se agrada? E a gente vai saber como proceder dessa maneira que agrada a Aruvá. Nós já sabemos. Estudando, meditando na Torá de Aruvá continuamente e pautando a nossa conduta, como Shaul disse a Timóteo. Nivela-te a Torá, colocando ela diante de você. E aí você vai se nivelando a tua conduta de acordo com a Torá. Vamos ler aqui Tehilá 15. Diz assim: Aruvá, quem se abrigará na tua tenda? Quem habitará no teu santo monte? O que anda irrepreensivelmente. É o Tamim, que anda sem defeito, sem culpa. Aí que algumas versões colocam que é perfeito, né? Mas a gente tem que aprender que tipo de perfeição é essa. Aos olhos do mundo pode não ser perfeito. Você não é perfeito. Você não sabe isso, não sabe aquilo. Você não tem o diploma disso, não tem o diploma daquilo. Mas o que é ser um tamim, né? Aqui, a palavra aqui, deixa eu confirmar. Versículo 2. Tamim. Roler tamim. O que anda irrepreensivelmente, como uma pessoa sem culpa, sem defeito diante de Elohim. Ou seja, anda de acordo com a Torá.
o seu comportamento está de acordo com a Torá de Elohim. O que anda irrepreensivelmente, o que pratica a justiça, o que fala verdade no seu coração. Isso aqui é diferente de você só falar a verdade. Falar a verdade no coração. Então, você está falando a verdade porque o que está no seu coração é a verdade. Porque há pessoas que falam a verdade com a boca, mas o coração não está com a verdade. No coração há malícia, há maldade. Então, fala a verdade no seu coração. Não pisa pela sua língua. Ou seja, não pisa o seu próximo, não difama, não calunia, não abre a sua boca para ferir a honra do seu próximo com engano, falso testemunho. Não faz ao seu companheiro mal. Injúria não carrega contra o seu vizinho. O desprezível aos seus olhos é rejeitado. Aí essa aqui é uma outra expressão que a gente tem que entender. Quem é esse desprezível que eu vou rejeitar? É aquele que é desprezível aos olhos de Elohim. O Senhor Yeshua certa vez usou uma expressão parecida com essa. Né? Aquele que aprende os mandamentos de Elohim e faz, e assim ensina aos outros, será considerado grande no reino do Shammai. Mas aquele que não pratica e ainda desvia os outros também, esse será chamado insignificante, imprestável ou desprezível no reino do Shammai. Então, quem é o desprezível? Desprezível é aquele que despreza Elohim. Ele se torna desprezível. E aí eu não vou fazer ele meu amigo. E Yahuvá não vai aceitar na habitação dele uma pessoa que o despreza. Então ele vai manter longe. Então eu, como quero estar na habitação de Yahuvá, eu não posso receber ele na minha casa. Porque se eu receber essa pessoa como amiga, Yahuvá vai ser meu amigo? Não. E como eu estou em busca da presença de Yahuvá, eu tenho que afastar tudo aquilo que não agrada a Yahuvá. O desprezível aos seus olhos é rejeitado. Aos tementes de Yahuvá engrandece. Então quem é grande aos teus olhos? São os ricaços? São aqueles que têm iate? Que vivem na casa de praia? Na vida boa, tomando o suco de limão, né? Aquele copinho lá com a laranjinha lá na bordinha, com canudinho, água de coco, sombra e água fresca. É esse que é o grande? Não, mas aquele que quer agradar a Yahuvá, quem enche os olhos dele? São aqueles que temem a Yahuvá. O caminho deles é que, não é esse caminho que eu quero trilhar, eu quero andar com essa pessoa. Jura fazer mal e não muda. Então, a pessoa que tem palavra, ela diz que vai fazer, olha, eu vou fazer bem, eu vou fazer mal. Aqui no caso ele reforça a parte do mal, né? Ainda que aquela palavra que ele tenha dado venha trazer no futuro alguma desvantagem para ele, ele não recua. Porque é uma palavra firme. Isso, na verdade, é o significado por detrás de verdade, né? Que é emet, que tem uma raiz comum com emuná, que é firmeza. A verdade é a palavra que permanece. Por isso que nada podemos contra a verdade, porque ela é firme. Agora, uma palavra que não permanece é uma palavra de engano, ilusória, mentirosa. Então, jura fazer mal e não muda. Sua prata não dá com juros. Existe um mandamento relacionado a isso, né? A emprestar ao irmão não com juros. Você pode emprestar até ao estrangeiro com juros, mas não ao irmão. Suborno contra o inocente não toma. Ou seja, não vai aceitar presente para perverter o juízo. O que faz isso não será abalado para sempre. Em outras palavras, terá a presença de Yahuvá com ele. E por isso não será abalado. Poderá dizer como o Senhor Yeshua disse: o que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só. Por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada.